Meus amados, graças e paz da parte do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus esteja cobrindo a sua vida, a sua família, seu ministério, de toda sorte de bênçãos espirituais aí nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu quero emitir um forte abraço carinhoso, uma mensagem de gratidão a todos os irmãos que têm orado por nós, que têm apoiado o nosso trabalho, o nosso ministério. Tem sido gratificante, meus irmãos, testemunhar essas nossas mensagens cruzando os limites de fronteiras regionais e até mesmo alcançando outras nações. Temos recebido muitas mensagens vindas de alguns países da nossa proximidade continental, mas também vindo de outros continentes mais afastados, e tudo isso para nós é motivo de glorificar a Deus, uma vez que é um trabalho que nós fazemos com muita modéstia, com muita humildade, sem grandes recursos, na verdade sem recurso praticamente nenhum, mas com um coração muito feliz e com muita disposição para que dentro da nossa singeleza e das nossas tantas limitações nos seja possível fazer algo relevante em prol do reino de Deus. Então, se uma única alma alcançada por essas mensagens tem sido abençoada, nós já damos todo esse nosso esforço como bem-sucedido e já nos alegramos e consideramos a nossa missão válida. Louvado seja o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e que Ele continue abençoando você. Receba a nossa gratidão pelo seu apoio e pela sua participação. Amados, temos hoje um tema que dentro dessa nossa conjuntura atual é extremamente relevante, necessário. Vivemos um momento conturbado em nosso país e um momento que promoveu um certo divisor de águas, sobretudo nesses últimos anos, onde você vê uma postura da população brasileira que não atende muito a um traço cultural que se tinha do nosso povo de ser um povo acomodado dentro das suas composturas políticas e sociais. Você vê o povo indo às ruas, requisitando, requerendo seus direitos constitucionais, e nós, enquanto cristãos, estamos inseridos nesse contexto, de formas que somos desafiados a ter que responder até que ponto nós podemos nos envolver com toda essa movimentação. Então, o tema de hoje é: o cristão pode participar de movimentos grevistas, de manifestações de rua contra autoridades constituídas? Até que ponto a justiça de uma causa social fere a ética do testemunho? E qual destes dois aspectos deve prevalecer nesta matéria? Pois bem, com a graça de Deus, vamos em frente e vamos tecer aqui brevíssimas palavras, muito diretas e objetivas, acerca da visão que nós temos no que diz respeito a isto. Tendo em vista, meus amados, tantas manifestações grevistas e confusões sociais ocorrendo atualmente no Brasil, muitos irmãos me procuram e me perguntam se é lícito a um cristão participar de greves, como por exemplo o caso dos metroviários, policiais, motoristas e outras categorias espalhadas pelo país. Sinceramente, eu não creio que existe uma resposta assim absoluta para tal questionamento. Eu já fui bem mais radical quanto a isso. Hoje eu enxergo de um modo mais cirúrgico. Eu digo isso porque há casos em que um pastor ele deve se posicionar de forma pragmática, mas há outros em que os aspectos pontuais e as particularidades devem ser considerados isoladamente. Isso é necessário, irmãos, para que se pratique um julgamento sereno, equilibrado, acerca de cada questão. Então, cada caso ele deve ser avaliado individualmente. Alguns entendem que, ainda que por analogia, a recusa do povo de Israel em continuar trabalhando para Faraó, de algum modo poderia servir como inspiração para as paralisações, para as greves. Outros dizem que isso daí já é forçar a barra. Eu creio que um cristão tem o direito de se rebelar contra atitudes abusivas, injustas, escravagistas, discriminatórias ou coisa do tipo, ainda que o deva fazer de forma pacífica. Eu creio que o cristão pode e deve até participar de
passeatas e manifestações ou coisas do tipo, desde que pacíficas, sem uso de depredações ao patrimônio público, sem emprego de ofensa moral a ninguém, quando conforme a sua consciência e em confrontação com a palavra de Deus, sejam causas justas. E aí sem embargo de podermos estar equivocados em nossas avaliações do que seria ou não justo ou injusto. Entretanto, eu sinto ter que responder para alguns que a regra geral para a vida do cristão no que tange a esse assunto, irmãos, é a de não participar de greves, notadamente quando tal paralisação for prejudicar ainda mais pessoas. Estas considerações, elas já me parecem bastante desanimadoras para quem aprova tal coisa. Mas eu admito que o debate ele vai mais longe do que isso. Eu creio que essas recomendações seriam uma determinação apostólica, né? Caso eles estivessem aqui conosco para nos emitir um parecer a este respeito. O apóstolo Paulo ensinou que devemos servir os nossos senhores na carne como se estivéssemos servindo ao próprio Cristo, na sinceridade do nosso coração. Isso está em Efésios 6,5. Pedro ainda disse que os cristãos devem servir aos seus senhores com todo o temor, não somente os bons e cordatos, mas também os perversos, porque isso é grato a Deus que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Você acha que isso não está na Bíblia? Leia 1 Pedro 2,18. E estamos aqui a falar do ensino de dois dos maiores apóstolos da fé cristã. Então eu acho muito difícil conciliar estes ensinamentos e ainda muitos outros com a possibilidade indiscriminada de se participar de movimentos grevistas. O cristão, amados, ele não trabalha primeiramente para si mesmo, e sim para a glória de Deus. Ele tenta transformar o mundo pelo seu testemunho de amor, pelas orações e, claro, também pela sua palavra profética, quando isso implicar em denunciar atitudes abusivas e injustas. É também no sofrimento injusto e resignado que o cristão tem a oportunidade de se identificar com a vida do seu mestre. Motivações puramente egoístas não devem estar na ordem do dia de um discípulo. Portanto, a discussão aqui não é quanto ao direito, porque este eu penso que todo cidadão o possui, mas sim quanto ao peso ético desta ação. Como cristão, pelas considerações que eu fiz, eu entendo que não seja recomendável a um cristão engrossar apoio a um movimento que dificilmente não fará uso de depredações, ofensas morais, uso de alguma forma de violência ou mesmo de prejudicar outros cidadãos. A greve, em geral, exige algo disso ou mesmo tudo isso. Mesmo não sendo, portanto, irmãos, dono da verdade, essa é a verdade que eu adoto para mim no que tange a este assunto. Que o Senhor nos abençoe e que, em nome de Cristo Jesus, este país, pelo testemunho da igreja, pela oração do povo de Deus, seja transformado e transformado para melhor. Graça e paz a todos, em nome de Jesus.